Olá, gente. Parabéns por estar vindo aqui para a gente falar um pouquinho sobre o jeito certo de investir da Rio Claro, tá joia? Hoje a gente vai falar um pouco do jeito certo de investir para médicos, tá? Uma palestra que a gente fez de um tremendo sucesso num congresso aqui, foi muito pedida por vocês médicos para ser disponibilizada online, tá joia? A gente está criando aqui uma palestra rápida para vocês entenderem o que a gente falou no grande congresso que a gente promoveu aqui em Brasília, tá? Que foi promovido aqui em Brasília, e da segurança até a aposentadoria do médico. É a nossa grande palestra. A gente vai estar falando um pouquinho dos aspectos que a gente entendeu. E o primeiro ponto que a gente queria desmistificar, todo mundo que pensa de planejamento financeiro ou investimentos, pensa que o mundo financeiro está grudado nas telas, cheio de números, acompanhando tudo que acontece o dia inteiro. Isso é uma grande bobagem, tá joia, gente? O universo financeiro, antes de tudo, quando a gente começa a investir, a gente tem que ter paz. Então, o primeiro grande fato para a gente começar a investir bem, tá bom, é desliga esse ruído da sua vida financeira. Todo mundo acreditar que tem que estar ali conturbado o dia inteiro, não, gente. Investir é cada vez mais ter paz. Quanto mais rico você vai se tornando, mais calma você tem que ter. Se no processo de enriquecimento está ficando cada vez mais estressado, por princípio ele está completamente errado. Tá joia? Então ele tem que trazer essa qualidade de vida, ele tem que trazer esse momento. E João, como que a gente cria esse momento, essa qualidade de vida, essa tranquilidade dentro do planejamento financeiro dos médicos? E foi isso que a gente levantou no congresso para milhares de pessoas, tá joia? Com todos os métodos do CFP Instituto, do CFP, tá? Que é a Planejar no Brasil, foram agrupados nessa palestra para você entender o jeito certo de investir agora, sem mais nem menos aí, qual o caminho correto para realizar os seus investimentos e o seu planejamento financeiro. E o que é o jeito certo de investir? A gente utiliza um método chamado de 3 pilares da Rio Claro Investimento, que é entender, e antes de usar todo esse emaranhado de informações, seja CDB, seja Previdência, seja poupança, Bovespa, debentures, isso são tudo ferramentas, tá joia, que a gente tem que utilizar e levar o que a gente chama dos 3 pilares do planejamento financeiro. Tá? João, que 3 pilares são esses? São alinhamento desses 3 pilares que levam a um planejamento financeiro perfeito. Um planejamento financeiro que você se sinta seguro, atinja os seus objetivos e crie a sua riqueza com muita tranquilidade. João, e agora? Como é que a gente começa com isso? Então, o primeiro passo que a gente vai entender é que todo o processo, todo o sistema de processo, seja ele qual for, ele começa com o primeiro pilar, gente, que a gente desenvolveu aqui, chamado o pilar da segurança. Tá bom? A segurança do seu planejamento financeiro. O que é segurança, João? É desenvolver um método que eu consiga olhar para o futuro com muita tranquilidade. Ou seja, eu me sinto seguro hoje para olhar para esse futuro com tranquilidade, esse futuro financeiro, e é basicamente colocar 4 grandes questões dentro do seu planejamento financeiro. Eu me sinto seguro, as pessoas que me importam, que eu amo, estão na devida zona de segurança, os meus bens e os meus negócios. Ou seja, eu, a minha família e as pessoas próximas de mim, os meus bens, as coisas que eu já adquiri até hoje, os investimentos que eu já tenho e as minhas empresas. Está tudo isso na devida zona de segurança? Quando a gente fala então de segurança, aí no ponto do médico, a gente entendeu ao longo dos 6 grandes anos aí que a gente tem atuado e desenvolvido o primeiro planejamento financeiro para médicos de uma forma geral, a gente entendeu 6 grandes pontos na vida deles que é importantíssimo a gente levar em consideração para desenvolver a segurança do médico antes de começar a falar de um investimento ou de qualquer outra questão. João, que 6 grandes pontos são esses? Primeiro ponto, gente, ter uma reserva de emergência adequada. Então, o médico ele tem dificuldade no fluxo do pagamento do plano de saúde ou atraso no pagamento de um cliente. Que dinheiro ali, como você, a grande maioria é autônomo ou tem sociedades que dividem ali os lucros ao final de cada mês, né, pode ter um fluxo muito grande ou uma diferença muito grande de um mês para o outro, tem uma reserva de emergência adequada. João, no universo médico, que reserva de emergência é essa? Com tranquilidade, gente, se você é um autônomo ali e trabalha na instituição privada, de 5 a 8 vezes seu gasto mensal. Então, se eu sou um médico que gasta, ou uma médica que gasta 10 mil reais por mês, você deve ter aí de 50 a 80 mil se você tiver essa renda toda privada. João, é o caso com a renda pública, trabalho numa secretaria pública ou algo assim, a gente reduz aí para 3 a 5 vezes esse fluxo, uma vez que você tem a certeza de um fluxo maior, mais constante, é menos variável, tá? O fluxo de dinheiro que você tem. O segundo ponto, gente, é pensar em seguros pessoais. O que é seguros pessoais? É entender que eu tenho que proteger uma máquina de dinheiro na minha vida. Essa máquina de dinheiro é você. E quando fala proteger você, é proteger você em caso de invalidez, em caso de incapacidade de trabalho por algum momento, tá joia? Então pensar em si mesmo nessa questão, tá?
Eu estou protegido, ou seja, eu posso sofrer determinados, parar de trabalhar por um momento, eu posso, Deus proteja, mas ter uma invalidez e eu estou protegido dessa questão. Ou seja, eu me sinto protegido. Aqui a gente pode falar de planos de saúde também. Ou seja, eu me sinto protegido, seja nos pontos de vista de seguros, de planos de saúde. E eu consigo olhar para o futuro em paz nessa questão. Tá? E pode pensar também nesse ponto aqui se tem necessidade ou não de ter um seguro de vida para proteger os filhos ou os seus dependentes de uma forma geral. E tem os seguros profissionais, tá joia? São seguros de responsabilidade civil que, caso você não tenha ou não possa correr o risco de tomar um processo naquele momento, ele pode ser uma ressalva aí para cobrir suas despesas, tá bom? E você passar por algum processo de responsabilidade civil ou algo atrelado talvez à sua clínica, tá joia? Ou até por outros profissionais que tenham sido cometido erro ou a suspeita do erro, você tem um respaldo porque você não pode assumir aquele erro por enquanto ou não tem condições para tal. Para a gente pensar nos seguros patrimoniais. João, o que é seguros patrimoniais? É aqueles seguros mais básicos. A gente está falando de casa, de carro, seus bens, de uma forma geral. E muito importante aqui, os seguros dos bens que geram o seu dinheiro. João, o que é isso? As máquinas que são da sua clínica, ou seja, se alguma máquina minha parar, eu sou muito afetada na minha renda, então eu tenho que ter um seguro dessa máquina, seja ela quebrar, ou seja ela ser roubada, ou seja, proteger as coisas que geram renda primeiro, tá? E a gente entender essa instrução e desenvolver esse seguro patrimonial, primeiro das coisas que geram renda, depois as coisas que estão ali, que faz parte dos nossos bens, nossa casa, nosso carro, que são questões que devem ser protegidas, tá? Mas sempre proteger o que gera renda ou de onde a gente depende para gerar renda primeiro. E, gente, um ponto muito importante na sociedade de vocês, que é o acordo de cotista. João, o que é isso? Se você tem sócios na clínica de vocês, sentem junto com o advogado para desenvolver um acordo, caso entre divergências entre os sócios, algum sócio vai ser comprado, ou algum novo sócio vai entrar, existem instruções, tá joia? E acordos que permitam como se proceder nesses casos, tá joia? Ou seja, a gente vê muitos casos que muitas clínicas foram destruídas porque não tinham um acordo razoável, tá? Seja por um processo de divórcio dentro da clínica, seja por um processo de desacordo entre os sócios, tá? Seja por um processo que uma das empresas não foi bem e não tinha um acordo razoável, a gente ter esse acordo para conseguir desenvolver a segurança da empresa onde vocês trabalham. E se necessário for, eu tenho um patrimônio já estruturado, eu preciso estruturar meu patrimônio, separar fortemente as suas pessoas jurídicas, tá bom? Que a gente chama de estruturação patrimonial da sua vida da pessoa física, ou seja, eu distanciar esse patrimônio e organizar o que é meu, o que é da parte societária. Se eu preciso de organizar uma empresa para ser dona das minhas partes societárias, já que eu tenho mais de uma, é necessário pensar com o advogado também essa parte do planejamento financeiro. João, então a gente falou da segurança. E sempre tem que estar pensando, antes da gente for investir, pensar em toda a questão, gente, a gente tem que pensar o que é importante. Para depois pensar o que a gente está no nosso controle. Então, existem questões importantes e questões que eu estou dentro do controle, tá joia? Para aí sim eu pensar o que eu tenho que fazer. Então, pare de perder seu tempo também de tentar tomar ações em questões que não estão dentro do seu controle, como a inflação, os juros, o câmbio. Não, eu tenho que juntar essas três questões e entender o que é importante para mim, o que eu posso controlar e que mecanismos eu utilizo. Para aí sim desenvolver uma base boa do seu planejamento financeiro. Se essa base não estiver boa, gente, não interessa quanto dinheiro você já tem, já atender clientes multimilionários, atendo eles de uma forma geral. Gente, se essa base não estiver boa, se as empresas não tiverem bons acordos, não interessa quanto dinheiro você tenha, tá joia? Toda a sua empresa, todo o seu império que você tenha construído, ele pode ruir por questões muito básicas. João, vamos lá, desenvolver a segurança. Olhei para frente agora. Aí vem a melhor parte do planejamento financeiro. João, que melhor parte é essa? A boa notícia, gente, é que a gente está aqui para gastar dinheiro e ter uma boa qualidade de vida. Seja comprar uma casa, viajar, trocar de carro. A vida ter essa parte de festa, tá bom? A gente tem que aproveitar os nossos momentos aqui, quando eu falo aqui, é na vida. E a gente tem que pensar nos nossos objetivos e sonhos. Ou seja, o que eu quero realizar com o meu planejamento financeiro, as coisas que eu quero conquistar, eu quero educar meus filhos, eu quero viajar, eu quero estudar fora. Cada um vai ter seus objetivos de vida. E o seu planejamento agora tem que estar voltado para atingir esses objetivos da melhor forma possível. E eu sinto que eu estou a caminho desses objetivos ou estou cada dia mais distante deles. Aí sim a gente tem que entender que caminho desenvolver, que investimentos realizar mês a mês
para atingir cada objetivo da melhor forma possível, que a gente chama de planejamento financeiro voltado para objetivos. E a gente entender quais são os seus objetivos de vida. E a gente tem um método aqui, antes de a gente falar de quais investimentos utilizar eles, que funciona de uma forma simples, que a gente chama do método SMART. Primeiro, esse objetivo tem que ser específico, tá joia? Ele tem que ser mensurável. Você tem que ter a noção que ele pode ser atingido, ou seja, eu sei quando eu vou atingir, se eu posso atingir ele. Ele tem que ser relevante, ou seja, ele realmente é importante para mim. Tem gente que senta ali e faz uma lista de 10 objetivos. Se eu te falar, gente, se passar do terceiro ou quarto ali, dificilmente você tem de fato algum objetivo. Você tem um monte de ideia na cabeça e nenhum você está focado para ele. Para a gente ter um tempo definido. Ou seja, eu sei o que eu quero, então eu quero comprar uma casa, essa casa custa R$1 milhão, eu tenho noção que eu posso ter poupanças hoje para comprar essa casa de R$1 milhão, comprar uma casa é importante para mim e eu quero fazer essa compra daqui 80 meses. Pronto, eu tenho um objetivo que pode se transformar num investimento financeiro. Para a gente pensar no último pote, gente, me sinto seguro, atinjo meus objetivos ao longo da minha vida, a pergunta é, toda essa segurança e esses objetivos é baseado no seu trabalho. Quanto que eu trabalho para conseguir poupar, desenvolver minha segurança, atingir meus objetivos. Mas por último, não menos importante, entender que eu tenho que desenvolver um pilar da independência financeira para manter essa segurança e essa qualidade de vida para mim, que são meus sonhos e meus objetivos, no dia que eu quiser parar de trabalhar. E o que eu preciso desenvolver? Quanto dinheiro eu preciso de poupar? Aonde poupar para desenvolver essa carteira de longo prazo? Se você desenvolve esses 3 pilares, agora a pergunta é como eu faço isso da melhor forma possível? Qual que é o jeito certo de investir? Tá? O planejamento se torna investimento da seguinte forma. Fui lá e desenvolvi a reserva de emergência. Desenvolvi a estrutura de seguros, tá bom, necessárias e quem sabe também desenvolver a estruturação patrimonial, utilizei meus acordos de cotista, refiz minha segurança. Transformei sonhos em metas e valores claros, tá bom? Paguei a mim mesmo primeiro, ou seja, eu estou aqui para desenvolver esses meus objetivos e sonhos e orientei esses investimentos da melhor forma possível, orientada para cada objetivo. E pensei no planejamento de longo prazo. João, que planejamento é esse? Aí sim, como é que eu vou desenvolver minha carteira de riqueza que me mantenha a qualidade de vida para mim quando eu decidir parar de trabalhar ou ser necessário que eu pare, tá bom? Sempre lembrando também, gente, o planejamento tributário. Os tributos, tá? É um indivíduo que está ali no meio de todos os investimentos, tá bom? Agora, se você não levar em consideração desde o início, tá? Pode ter enormes perdas por conta dessa questão. E não necessariamente aqui, gente, tem investimentos que são isentos, tá? São melhores, então tem que ter um certo cuidado. Para aí sim, João, como que eu vou desenvolver minha carteira de investimentos? Tá? Como os ativos devem se comportar e se comportam ao longo do tempo? Eu vou desenvolver um método, gente, que a gente como é que a gente funciona, gente? João, ali na gestora, na Rio Claro, com todos os processos que você tem, como é que funciona esse processo de investir bem? A vida funciona assim no mundo dos investimentos, gente. Tudo começa com o processo de seleção de ativos. Nós, com a nossa análise, com a nossa equipe de gestão, vai definir que ativos são bons. E te fala, a grande maioria dos ativos brasileiros, seja em qualquer instituição que você utilize, são de baixa qualidade. Tá bom? Então a gente tem uma peneira muito grande, a gente está falando aqui do universo brasileiro, a gente trabalha com 30 a 45 ativos, tá bom? Dificilmente foge disso. Para a gente entender as restrições no segundo lado, ou seja, a equipe de análise confirmou que frutas são boas no nosso campo, no nosso restaurante que a gente utiliza. Agora eu tenho que te perguntar, entender as restrições. Que restrições? As suas. Ou seja, quando você quer se aposentar, para quando você quer comprar sua casa, que tipo de estrutura você tem de pessoa física ou pessoa jurídica, você tem um ganho de salário ou tem um ganho de distribuição de lucros. Tudo isso vai influenciar nas restrições. E a grande pergunta é, entendendo essas restrições e entendendo o que a gente falou que é bom, como que a gente mistura as duas da melhor forma possível, tá bom? E desenvolve a montagem da carteira eficiente. Tá? Esse é o grande processo. João, o que afinal é uma carteira eficiente? Vou dar um exemplo simples. Imagina que existem 2 desses investimentos. No eixo horizontal você tem o tempo, tá? E no eixo vertical você tem a rentabilidade. Imagina que você tem esses 2 investimentos, o verde e o vermelho, tá bom? Qual dos 2 você escolhe? Tá? A grande resposta é se eu misturar os 2, tá bom? Eu tenho uma carteira que tem menos, se eu misturar 50% de cada um, eu tenho uma carteira que tem menos risco, tá? E atinjo a mesma rentabilidade que os 2 juntos. Ou seja,
Não necessariamente, gente, e é uma mentira completa, mais risco é mais retorno. Isso só é verdade quando você está na fronteira eficiente, tá bom? Dos investimentos, que é chamada de fronteira eficiente de Markowitz. João, nunca ouvi falar sobre isso, tá? É uma fronteira eficiente de chegar, dificilmente uma pessoa comum descobre essa fronteira, tá bom? Existem programas necessários para desenvolver e contas a fazer. Mas basicamente essa fronteira responde à seguinte pergunta: dado um grau de risco, qual é o melhor retorno possível? Essa resposta existe, tá bom? E pode ser encontrada. Ela é encontrada dessa forma na fronteira eficiente. Ou seja, a fronteira eficiente aqui nesse exemplo seria misturar 50% de cada ativo. Eu teria uma carteira que tem menos risco que qualquer um dos dois, tá bom? E é tão rentável quanto. E uma outra forma, gente, de fazer isso é ter rebalanceamentos constantes. Na hora que eu descobri essa carteira eficiente, ou seja, 50% de cada ativo desse, tá? Que era, vamos botar, a mistura perfeita dela, eu tenho que manter essa mistura ao longo do tempo, tá bom? Com algumas correções, se um ativo sai ou entra, é que a equipe de análise fica realizando isso o tempo inteiro, tá joia? Para a gente desenvolver o rebalanceamento constante. O que eu fiz aqui foi um rebalanceamento de uma carteira que tem os mesmos ativos no ponto inicial, tá bom? Ali antes de 2016, no início de 2016, elas começam com os mesmos ativos. Mas, porém, uma é rebalanceada a cada 3 meses para voltar ao ponto original dela. Tá? Ou seja, voltar ao equilíbrio perfeito, ou seja, na fronteira de Markowitz que foi encontrada. E já a segunda nunca foi rebalanceada. Tá joia? O tempo você vai entender que o rebalanceamento constante permite, tá bom, um aumento da rentabilidade e uma diminuição do risco. Tá? João, você falou aqui então da fronteira eficiente de Markowitz, e realizar o rebalanceamento constante é uma das formas de diminuir risco e aumentar a rentabilidade? Exatamente. Tá? O que vem depois agora? Grande parte do universo de investimento é isso. João, nunca tinha ouvido falar. Tá? Muito provavelmente você está fazendo muita coisa errada. Tá joia? João, consegui desenvolver os dois por algum motivo, contratei alguém me ajudou a descobrir, desenvolvi o processo de carteira eficiente, agora eu vou estar fazendo rebalanceamento. O que a gente vai chamar aqui, gente, é um ponto importante, o que vai falhar no seu planejamento financeiro é geralmente os seus comportamentos, o nosso comportamento como os humanos. O que é isso, João? Muito cuidado, tá? A gente vai pular um pouquinho aqui, que não dá para falar muito disso, a gente vai ter um novo vídeo para falar do comportamento econômico, tá bom? Do comportamento humano diante dos investimentos, que ele provoca falhas. Como assim ele provoca falhas, João? É importante saber lidar com a euforia, com momentos ruins, tá? E saber que existe uma lógica ali por trás, tá joia? Mas a gente tem que passar dos processos. Se eu fosse falar um processo comum do ser humano que é muito errôneo no mundo dos investimentos, eu invisto em algo que acabou de dar certo e jamais vou investir em algo que eu investi e deu errado. Isso para o mundo dos investimentos é horrível no longo prazo, tá bom? Se existe a pior forma de investir possível, é só escolher os melhores investimentos do ano passado, tá? Então, cuidado com isso. Para João, eu vou simular aqui uma ideia de como é possível desenvolver excelentes investimentos, excelentes quantidades de dinheiro ao longo do tempo, partindo da carteira de R$2.000, de R$200.000, tá bom? E mensalmente com R$2.500 por mês durante 30 anos. E eu simulei aqui, gente, para a gente entender de uma forma simples, 6 grandes investimentos comuns do brasileiro, tá joia? O primeiro, então, eu botei a rentabilidade anual real. O que é isso? Muito cuidado, gente, com outro erro grande que o investidor comete, que é a ilusão inflacionária. O que é a ilusão inflacionária, João? Ou a ilusão monetária? É colocar a inflação na conta. Tá joia? Muita gente no passado acredita que ganhava muito mais dinheiro que hoje. Isso é uma mentira completa. Tá bom? Grande parte daqueles overnight, etc., era só correção para inflação, de fato a pessoa não ganhava nada. João, e dá um cenário do que é possível dentro do Brasil. Então, vou ter um cenário para vocês que foram 6 grandes investimentos. Quanto que deu cada um? A poupança, gente, tirando a inflação da conta, ou seja, é essa rentabilidade mais a inflação, tá? Ela deu 1,3 real ao ano. Ou seja, de fato, tirando a inflação da conta, você ganhou 1,3% ao ano nos últimos 11 anos de investimento. Tá? Se você pensar no CDI ou no Selic, tá bom, que anda bem próximos, você teve uma rentabilidade de 4,63% ao ano. Ou seja, João, mas aí o pessoal ganha 12%, porque ele ganhou 4,63% e o restante era por inflação. Tá? Então, de fato, você ganhou 4,63%. Sempre pensa na rentabilidade real, gente. Cuidado em colocar a inflação na conta.
Tem muita gente que fica com que a gente chamou de efeito comportamento errôneo, que é a ancoragem. Eu quero ganhar 1%. Muito provavelmente, quando você ganhava 1%, você só pagava a inflação e estava muito feliz. Tá? O que é uma ilusão monetária. Ou seja, de quanto de fato ganha, eu tenho que tirar a inflação da conta. E eu vou ter um cenário aqui, gente, para a gente entender o que é possível dentro do mundo dos investimentos. 1,30 foi o rendimento da poupança. 4,63 foi o rendimento da Selic, tá joia? E 9,36 foi o investimento do melhor fundo brasileiro nos últimos 11 anos. Tá joia? João, se eu tivesse essas rentabilidades, poupando lá, iniciando de R$200 mil por mês e poupando R$2.500 por mês, durante 30 anos, tá bom? Seria a diferença, no caso, se investisse na poupança, de atingir R$1.400.000, até se tivesse acertado o melhor investimento do Brasil nos últimos 11 anos, você teria R$7,5 milhões. Então, ou seja, tudo que é possível dentro do Brasil, tá? Se a gente tiver o histórico que está nesses últimos 11 anos, é uma rentabilidade que gira em torno de 1,30 e 9,36 constantemente. João, tem um amigo meu que ganhou 30% no último ano, provavelmente ele vai perder e vai trazer para dentro dessa realidade. Tá, joia? A grande parte das pessoas que investem rendem muito menos do que o CDI. Estou falando das pessoas que investem, porque elas não têm a menor noção de fato quanto que é a rentabilidade total das carteiras dela. João, por que você trouxe essa informação? Para ter uma noção da realidade. Tá bom? Não procurar ganhos estratosféricos, porque são ganhos impossíveis, que muitas vezes é vendidos nos canais como se fosse algo trivial e de fato ninguém atingiu e é como uma mentira que é passada para todos os consumidores da forma geral. Dentro da realidade, gente, a gente tem que pensar nesse ponto. 6,5 é uma carteira conservadora muito bem feita no Brasil, que não é nada de fácil de ser atingida tranquilamente. 7,3 é uma carteira moderada e 8% tende a ser um retorno da carteira agressiva, tá bom? Eu não vou entrar no conceito de que é uma carteira moderada e agressiva hoje, que seria um conceito mais complexo para a gente entender, tá bom? Mas basicamente, uma carteira conservadora seria uma carteira que não teria nenhum mês negativo, mas poderia ter oscilações, poderia render um mês zero, por exemplo, tá? A carteira moderada já teria alguns meses negativos, possibilidade de meses negativos, e a carteira agressiva teria aí 3 meses a 6 meses negativos por ano. Seria esse o horizonte de investimento para a gente entender. Que horizonte é esse? O horizonte eficiente de investimentos, tá joia? E eu sempre faço uma brincadeira. Assim, João, se fosse tão fácil ganhar dinheiro, gente, eu vou te mostrar por que as famílias altamente disciplinadas, você deve ver os filmes por aí, você vai ver que todo filme, o vampiro é rico. Eu vou te explicar por que o vampiro é rico. Se o vampiro lá partisse, tá, e alguém ou uma família investisse durante 150 anos, partindo dos mesmos R$200 mil, tá joia? Há uma rentabilidade real de 6,5%, quanto que essa família teria? Você consegue chutar? A resposta, gente, essa família teria 8,658 bilhões de reais. Ou seja, ter um retorno desse, gente, não é algo trivial. Senão grande parte, ou um número enorme de famílias que investem nos últimos 150 anos, teriam um valor como esse. Ou seja, é uma questão, você tem que ter uma disciplina e investir com a carteira eficiente, fazendo o seu rebalanceamento e cuidando do seu comportamento constantemente. Na hora que a gente desenvolver isso, o que a gente quer passar? Para colocar essa vida em piloto automático, não tem que ficar tomando decisão todos os dias. Tenha uma base de como desenvolver e procure, tá bom? No caso, se nós da Rio Claro pudermos te ajudar, é um grande prazer, mas procure as gestoras de investimento, tá, de carteira e os consultores de valores imobiliários. João, onde eu acho essa informação de quem são essas pessoas, tá bom? Você pode entrar no site da CVM, pode botar lá consultor de valores imobiliários ou gestores de valores imobiliários, terá uma gama enorme de profissionais. Por que eu recomendo esses profissionais? Porque são profissionais que te representam e não representam as instituições financeiras. A Rio Claro te representa. Tá bom? Eu não represento os interesses das instituições financeiras, somos pagos pelas pessoas e as famílias que a gente atende para atender elas da melhor forma possível no mundo dos investimentos. Então, João, quero descobrir melhor, quero botar essa vida mais e ter um planejamento financeiro adequado, procure os consultores CVM, tá joia? E os gestores de investimentos CVM. Porque o jeito certo de investir, gente, ele tem que te trazer paz, tranquilidade, tá bom? Para você desfrutar da sua vida da maior forma possível. Quer mais informação? Vai ter uma série de vídeos que a gente vai estar lançando, tá bom? Entra no site da Rio Claro, rioclaro.com.br. Nos acompanha no Instagram, @rio.claro,
tá bom? Vai estar série de informações lá também de qual é o jeito certo de investir sobre diversos temas que a gente vai estar lançando, tá? E encaminhem para uma vida aí com muita tranquilidade. Contem com a Rio Claro, o jeito certo de investir.